Márcia Gatiana, começando mais um vídeo aqui no canal CRB Minha Paixão. Lembrando, hoje à noite tem a Amazônia CRB às 21 horas. Mas falar aqui sobre a prestação de conta, né, da equipe Gatiana, foi apresentada aí no canal CRB Cast, né? Vamos ver o que falou a galera aí. Mas ressaltando também preço de ingresso pro jogo aí de domingo entre CRB e Criciúma. Confirmado, tá vendo aí na tela os valores dos ingressos aí, né? Vamos ver o que falou a galera do CRB Cast aí sobre a prestação de conta do CRB, beleza? Deixa o like, é muito importante. Tamo junto, forte abraço. Com a vitória do Galo hoje aí. E depois trazer aqui o pós-jogo. Mas, gente, hoje a gente tá aqui pra um episódio pontual, mas um episódio muito importante. Em um momento excepcional, a gente tá aqui pra falar sobre um assunto que é muito importante para o CRB, né? Que é encarado com muita responsabilidade pelo CRB, que é a transparência, né, Rafa? Isso. A gente tem hoje aqui a participação do diretor de gestão, o Tomás Ferrari, e o diretor financeiro, Felipe Baracho. Sejam muito bem-vindos aqui. Fiquem à vontade para se apresentar brevemente, mas já de antemão, sejam muito bem-vindos. Felipe e Tomás, que já estiveram aqui em outro momento com a gente, mas agora sim, sejam muito bem-vindos, senhores. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos do CRB, do CRB Cast, TV Cast, no caso. É uma satisfação enorme a gente estar aqui hoje, falando sobre transparência, sobre prestação de contas. Nós colocamos isso como premissa na nossa campanha inicialmente, lá no início da gestão, e a gente vem cumprindo anualmente com esse compromisso que a gente tem. São 3 pilares que a gente trabalhava: transparência, profissionalismo e participação. E nesses 3 quesitos, a gestão vem fazendo um trabalho de excelência, trazendo os conselheiros para junto, para participar do projeto. Muita gente ajudando. É um agradecimento, inclusive, da nossa gestão a essa turma, dos vice-presidentes. A transparência. A cada dia a gente vai avançando mais nas informações, no nível de informações que a gente vem passando para o pessoal. E é um prazer a gente estar aqui hoje de novo falando sobre isso. Estou à disposição para esclarecer o que for preciso e o que for necessário. Baracho, eu queria que a gente começasse já batendo esse papo. Você falou sobre que é uma premissa do clube, que sempre foi a prioridade do clube, principalmente, sobre a transparência. Onde é que esses torcedores, eu queria que você começasse esse papo da gente aqui, onde é que os nossos torcedores, onde os nossos sócios, onde é que eles têm acesso a esse balanço 2024? A princípio, na verdade, a gente vai disponibilizar de forma exclusiva via mala direta para os nossos torcedores, como a gente vem fazendo, por e-mail. Todos recebem no seu e-mail, em casa, abre à vontade, quando quiser, e é um documento que vai estar à disposição para eles o tempo que eles precisarem. Hoje a gente vai abrir o documento junto, não é isso? Perfeito, isso mesmo. Então vamos lá. Esse é o mesmo documento que você que está acompanhando vai encontrar no portal da transparência. E é até interessante para o torcedor que está assistindo o podcast agora, faz o download lá no site. Isso. E vai acompanhando. Eu sei que em casa vai ser difícil, ainda mais quem acompanha o podcast pelo celular. Isso. Conseguir enxergar o que está escrito aqui, por exemplo, no índice. Mas se você baixar no site e ir acompanhando o podcast e acompanhando também o documento, aí dá para acompanhar tranquilo. Você vai poder acompanhar e tirando as suas dúvidas aqui, acompanhando junto com a gente no vídeo. Então vamos embora. Nesse material a gente trouxe inicialmente a carta do presidente de agradecimento, quem puder leia, que é uma carta interessante de agradecimento, de comprometimento também com o clube e o compromisso que ele tem desde que ele assumiu. Então a gente pode passar aí, importante. A gente tem também nesse documento o quadro de competições, desde 2021 até 2024, a nossa jornada em campo, no profissional, trazendo o Campeonato Alagoano, onde a gente foi tricampeão com um título invicto em 2023, e tem um adendo de em 2025 a gente ter conquistado o Tetra, e isso tem muita importância, muita força pra gente, pro nosso trabalho, e mostra que o trabalho está sendo consistente. Muito se fala que não, o CRB em Alagoano é obrigação, então eu não canso de dizer que a gente vem cumprindo com a nossa obrigação no Campeonato Alagoano. Isso é motivo de satisfação, de orgulho. E é lindo ver o estádio em todas as finais lotado, a torcida pulsando. Esse ano foi especial, o gol no último minuto ali foi maravilhoso. Esses são pequenos detalhes que eu venho falando internamente também, que a gente vem conquistando através de memórias afetivas e de muita emoção, o torcedor, cativando o torcedor para estar no estádio o tempo inteiro. A gente sabe que é difícil, mas isso é muito força do trabalho que a gente vem fazendo por trás. Fora das 4 linhas, né? Tem muita coisa acontecendo. Então a gente tem aqui a Copa do Nordeste, onde a gente tem 4 anos chegando 2 vezes na semifinal, 1 vez na final e 2 vezes nas quartas de finais. A gente entende que o CRB tem condições de chegar mais longe na Copa do Nordeste. Em 2025 a gente não conseguiu. A gente entende que tiveram algumas falhas no processo e a gente vem corrigindo esse processo.
Tanto é que o resultado voltou a acontecer pra gente, a nosso favor. Mas isso leva tempo e faz parte também do futebol. Acertar, errar, tomada de decisão o tempo inteiro. E nós temos hoje com a competição em um nível muito forte, que a gente, no ano passado, foi vice-campeão do Nordeste. Quem não lembra daquele jogo memorável, onde a gente mostrou nossa força, tirou o Bahia na Fonte Nova. Não é um Bahia das antigas, é o Bahia atual, com o Grupo City, com um grupo de investimento absurdo. O que a gente vai mostrar hoje aqui de 60 milhões, ele tem a folha dele mensal de 60 milhões. Se você buscar para, enfim, um comparativo, é quase que impossível competir. E aqui também, nesse momento, a gente vai trazer o que é que faz a gente chegar a ser competitivo. Como a gente não consegue competir contra salários altos, a gente tenta diminuir a distância entre a estrutura do Bahia, por exemplo, para a nossa. E hoje a gente tem um orgulho enorme, ao chegar no CT nosso, ver o que foi que a gente já avançou. Mas, por favor, pessoal, pode passar. Não é só salário, né, Felipe? Não é só salário. Sobre o orçamento dos outros clubes. Você tem questões, por exemplo, relacionadas à logística. Também. Com o orçamento que eles têm, eles fazem voo fretado para qualquer lugar, voo de 3 horas, de 2 horas, de 1 hora. Como foi o caso do Fortaleza no final, né? Sim, sim. E a maioria dos voos hoje do Fortaleza e de vários clubes da Série A, né, pelo menos ali 16 clubes ali, são voos fretados, né? Então eles voam praticamente como se fosse uma ida de ônibus Maceió-Arapiraca, entendeu? Um voo rápido, curto, enquanto a gente, por questão de logística, tem que pegar um voo para São Paulo, esperar 2, 3 horas, pegar outro voo para ir para a cidade onde a gente vai jogar, às vezes tem que pegar 11 para ir para o interior, cidades como Ponta Grossa e outras, né? Sim. Então são viagens longas, exaustivas, que faz total diferença no período de recuperação do atleta. Então às vezes, depois ali dos últimos minutos, o atleta já está sem perna, acha que simplesmente é só a preparação, enfim, mas não, a questão da logística conta muito, né, para isso. Então tem que fazer investimentos muito maiores, no nosso caso, viajando dias antes para poder dar o tempo de recuperação. Isso tem um custo astronômico, porque não é só uma diária de hotel com 4, 5 alimentações extras, são 35 diárias de hotel com 4, 5 alimentações extras no preço de hotel. Não é no preço normal, comum, que você vai no supermercado, compra e produz, né? Isso então, faz muita diferença em campo. Na linha do tempo, são muitas viagens. Os atletas desgastam muito, é muito complicado. A gente que está de fora, quando a gente era de fora, antes de estar na gestão, a gente entende, não conseguia enxergar isso. Dentro do trabalho, a gente sabe agora quanto isso impacta no dia a dia, nos resultados e numa caminhada mais longa. Que não adianta você desgastar muito num jogo e não ter tempo de recuperar. E toda essa logística exclusiva que os clubes grandes possuem dá uma tranquilidade e um conforto para que os atletas consigam desempenhar o melhor deles em campo sem sofrer nenhum problema. Fora a posição geográfica, né? Sim. Então o tempo normal, natural de um voo de São Paulo ali no eixo sul-sudeste é muito mais fácil locomover, até para fretar um voo é muito mais barato, né? Mais simples, muito mais caro pela posição geográfica. E na Copa do Brasil, teve um recorde, né? A oitavas de final, 2 vezes, né? 2 vezes. Que a gente chegou nas oitavas de final, eliminando o Palmeiras. E ano passado também, que foi muito expressivo, que eliminou o Ceará, vencendo e sem tomar gol nos 2 jogos. Não, a gente foi soberano ali em cima do Ceará. E esse ano a gente já fez um novo jogo contra o Santos, que a gente não saiu com a vitória, mas a gente foi em campo competitivo, muito competitivo. E isso vai trazer pra gente, parece que isso aqui se transformou em algo comum para nós no CRB. Isso tem muito a ver também com a força do trabalho que a gente vem fazendo para deixar os resultados sólidos, rotineiros, e isso traz de volta o torcedor para o estádio. Isso é natural, isso faz parte do processo, e é esse ponto de vista que a gente precisa mostrar ao torcedor. E quando você está muito focado numa coisa, você acaba não vendo o todo. Você sair de onde você está e olhar de cima tudo que está sendo feito, tudo que foi conquistado, alcançado, você consegue ter uma dimensão maior e melhor desse trabalho interessante que está sendo feito no CRB. Quem é de fora do CRB, quem está no mercado na bola, elogia muito o nosso trabalho, elogia, parabeniza e sabe que quando enfrenta o CRB é linha dura, é casca grossa. Pode ver os comentários dos torcedores do Santos. Quando saiu o resultado do sorteio na CBF, se você entrar no perfil do Santos lá, a gente não vai passar do CRB. A gente não vai passar no CRB. Tem que ter cuidado com o CRB. Então é assim que funciona e a gente vai dar continuidade a esse trabalho ano após ano. As oitavas de final da Copa do Brasil, no novo formato, ele é a 4ª fase, né? Então, nunca o Clube de Alagoas tinha chegado na 4ª fase. E já chegamos por 2 vezes, enfim. Então, que tem... né, memórias e informações, o clube tal chegou na 4ª final, beleza, a 4ª final antes era a 3ª fase. Sim, na época lá atrás, né? Então são momentos e situações de competição diferentes, né?
formato de competição diferente. E a tão famosa Série B também, que a gente em 2021 alcançou a maior pontuação do clube na competição, mas queria trazer para o torcedor que, no meu ponto de vista, a Campeonato Brasileiro de Série B talvez seja a competição mais difícil que tem no futebol brasileiro, por conta do equilíbrio que existe entre os clubes. A Série A, você tem 3, 4, no máximo 5 ali que disputam entre eles e o campeão vai sair daqueles 5. Dificilmente o Mirassol vai ser campeão, por exemplo, um Red Bull Bragantino vai ser campeão do Brasil. É possível, mas é muito pouco provável. Já na Série B, os orçamentos, eles são equiparados, eles são mais equiparados, os salários dos atletas são mais equiparados, não tem aqueles distúrbios, mas a gente consegue entender que o CRB ele é extremamente competitivo nessa competição. Pode dar um pouco melhor em campo? Com certeza, a gente busca, é o nosso sonho, é o nosso desejo esse acesso. A gente luta todos os dias por isso. Vou dormir e acordo pensando no acesso do CRB para a Série A. Então, basicamente isso. Desculpa, Peixe. Não, só falar que em 2021, 60 pontos, mas em 2023 também foram 57, né? Chegou Isso. bem próximo. Uma vitória de alcançar também o que é o recorde do clube na Não, Série B. perfeito. Isso mostra solidez e força de trabalho. Estamos na caminhada agora de novo, muito bem até então encaminhados. Vamos continuar trabalhando, dar todo o suporte que for necessário para que o time continue competitivo e a gente consiga bater esse recorde aqui. No dia que a gente bater esse recorde aqui, provavelmente a gente vai estar na Série A. E a Série B é diferente das outras competições porque é uma maratona, né? Isso. Então essa questão da logística, do investimento, da infraestrutura que a gente vai falar também, que fazer investimento traz o retorno, porque a gente começou bem, mas ainda faltam 32 jogos. Isso aí. Enquanto a Copa do Nordeste, quando você passa 6 jogos, já está chegando na reta final. Tá acabando. Na Copa do Brasil. É complicado, né? É. Hoje mesmo está viajando para a Amazonas, sai de ônibus para Recife, de Recife vai... E esse ano tem três três adversários do Norte, né? Que também é complicado. Tem adversários do Sul também. Pois é, vamos dar segmento? Vamos. Investimentos, receitas, investimentos, despesas. Chegou o momento da gente conversar um pouquinho sobre isso, né? Vamos tentar ser um pouco mais objetivo por conta do nosso tempo, mas vamos focar e trazer para o torcedor o que a gente tem de informação, alguns destaques. O ano 2024 foi o ano de maior arrecadação que o CRB teve na história. São 60 milhões arrecadados, aproximadamente, pouco mais de 60 milhões. Lógico que desses 60 milhões, 20 milhões vieram da Liga Forte. Futebol é um dinheiro único, em que o CRB, a gestão, não utilizou 100% no futebol para contratação de atletas. É importante que a gente saiba que esse dinheiro, ele foi um dinheiro único, que não vai estar caindo o tempo inteiro, não é recorrente, mas que a gente tem a maior responsabilidade nisso. O ano passado também a gente, infelizmente, precisou, no termo mais simples, sangrar para poder não cair na Série B, da Série B para a Série C. Foi um ano difícil, o segundo semestre do ano passado, envolvendo algumas questões extracampo que, enfim, foi muito complicado pra gente e a gente sabe disso, a gente entende, reconhece e que a gente agora precisa mudar a chave e ver um novo cenário. Mas 60 milhões arrecadado vindo 20 milhões. 20 milhões da Liga Forte, perdão. Se a gente analisar aqui, a gente tirar esses 20 milhões, fica com 40 milhões, é uma renda, é uma receita quase que recorrente nossa, sempre crescendo. A gente tem um histórico aqui de 2021 com aproximadamente 23 milhões, 22 aproximadamente 26, 27 milhões, se eu não me engano, se eu não estiver enganado. A gente, o ano passado, em 2023, bateu 45 milhões, mas desses 45 milhões, está lá no demonstrativo de 2023. A gente teve 9 milhões de Liga Forte, então a gente teve mais ou menos 33, 34 milhões ali de receita. Recorrente, já vem crescendo. Por ano, né? E se a gente tirar os 20 milhões, a gente tem uma receita de 40 milhões recorrente. Isso faz com que a gente enxergue o CRB numa crescente. Tudo que a gente vem fazendo vem aproximando a gente do êxito e vem trabalhando para que a gente traga para o CRB, os cofres do CRB, novas receitas. E aqui a gente vai discutir um pouco, mostrar um pouco mais. O porquê que aumentou, né? O porquê que vem aumentando ano a ano. Que muita gente fala, tá com dinheiro? Tô com dinheiro, é obrigação, tá? Mas para conseguir ter mais dinheiro, você precisa trabalhar para poder arrecadar mais dinheiro. Isso. E é uma coisa pra gente destacar aqui também, você que tá aí acompanhando em casa, receita bruta. Sim. Ou seja, ainda não foi pago nada, ainda não foi gasto nada ainda. É o valor arrecadado, né? Mesmo com não existe valor livre aí, né? mesmo com O essa valor média aí arrecadado. de 35 a 40 milhões ano, mesmo assim, se fosse colocar a tabela de classificação da Série B por receita de clubes anual, a gente estaria na segunda página.
e talvez ali brigando entre, né? Porque o mercado continua também subindo, todos né? os outros clubes faturam em mercados, em cidades e estados que tem PIB per capita maior, tem população maior, PIB per capita maior, ou seja, mais renda circulando na cidade, ou seja, o ingresso é mais caro, o torcedor tem mais chance de ir ao estádio, tem mais condições de ir para o estádio, os patrocinadores conseguem chegar com cotas maiores de patrocínio, você tem exibição aí cada um com seus estaduais, os clubes paulistas e outros estados que têm estaduais mais fortes, né, mais relevantes em termos de mídia, você consegue um patrocínio maior para o ano todo, recebe cotas altíssimas dos seus estaduais, então, o CRB está avançando, então agora tem que subir, os outros também estão avançando. Sim. Talvez até a nossa proporção de aumento seja maior, mas eles têm condição eles já faturavam muito mais do que o CRB, por causa dos seus cenários econômicos, cada um no seu estado, na sua região. Na divisão dos valores da Liga Forte, o CRB não foi nem de perto o time que mais ganhou dinheiro na Liga Forte. Chapecoense, Sport, Ceará, Avaí, América Mineiro, todos esses clubes, se vocês buscarem os balanços deles, eles ganharam, pelo menos, que a gente ganhou ano passado 20 milhões, eles ganharam 30, 40, 50, 60 milhões. Só da Liga Forte. Então, esse orçamento deles aqui vai para 100, 120 milhões facilmente. E a envergadura financeira deles é muito maior do que a nossa. A gente, para Alagoas, eu não tenho dúvida, a gente está muito bem, obrigado. Mas, inclusive, a gente consegue transformar isso em obrigação cumprida em casa. No Nordeste, a gente talvez seja hoje o quinto clube de orçamento. Sexto clube de orçamento. Infelizmente a gente caiu na primeira fase, mas no ano passado a gente foi vice-campeão. E isso mostrando que a gente está entre os grandes. Foi uma falha de percurso nesse começo? Eu considero que sim. Mas Vitória no ano que subiu, o Vitória passou 3 anos sem se classificar na Copa do Nordeste, para se classificar para a segunda fase, né? Salvo engano, o Bahia, há um ano atrás, ou 2 anos atrás, um ano não, que foi contra a gente, mas no ano anterior, 2003, não se classificou. Então isso faz parte do cenário desportivo, né? Sim. E grande parte desse valor que a gente está falando aqui foi reinvestido no clube, em infraestrutura e também contratação de atleta. Isso, e é o que a gente vai ver ainda conforme todo o nosso vídeo. Mas agora, esse é o primeiro gráfico, né? Que Sim. Temos cerca de 5 gráficos aí. Eu queria que você pontuasse, Felipe, em cada gráfico que a gente for apresentando, os principais pontos. Para quem está acompanhando em casa, focar também em quais esses principais pontos que a gente tem que ver aqui nos gráficos. Vamos seguir. Esse gráfico do sócio-torcedor, ele para mim é maravilhoso porque mostra que nós estamos conseguindo transformar o nosso torcedor em um torcedor fiel. E é a consequência do trabalho que a gente vem fazendo. Se a gente observar, a gente tem uma linha crescente de sócios torcedores. Se eu não me engano, agora, nesse momento, a gente bateu 4.800 sócios. E fazer até a campanha, né? Pra gente chegar nos 5.000 sócios torcedores. Pra gente bater essa meta de 5.000, seria muito interessante. E isso, na verdade, precisa vir em forma de gratidão da nossa parte para o torcedor. É um agradecimento especial, porque o torcedor ela é a mola mestra do nosso negócio, da atividade do futebol. Isso é muito legal de acompanhar. Isso também é uma percepção que os torcedores estão tendo do que a gente vem fazendo, essa memória afetiva que a gente vai deixando na cabeça dos atletas, dos torcedores, perdão, faz com que ele olhe com mais carinho e deseje ir para o estádio. Isso faz com que a gente esteja cada vez mais forte e com essa receita crescendo o tempo inteiro. É maravilhoso ver isso aqui. Pode passar. E o sócio-torcedor, só um minuto, Felipe, o sócio-torcedor também, ele tem mais benefício a cada ano que passa, né? A gente vê o casarão mais estruturado agora, tem o campinho, sim, claro. Tem a escolinha Nil de Craques também, que tem desconto para o sócio-torcedor. Então, com mais produtos para o sócio-torcedor, normalmente se cria essa cultura. E a cultura também não se cria do dia para noite. A gente vai construindo. Cada ano. A gente tá num processo de construção. E vem coisas novas, né? A sede social vai ser ainda mais melhorada, o torcedor ainda melhorada, para o torcedor entender cada vez mais que pode estar dentro do clube de fato, né? Vivendo, convivendo, né? E como o Felipe bem falou, a gente só tem a agradecer, porque tudo que é feito no clube é pensado para o torcedor, 100%. 100%. Né? Se não fosse a torcida, o CRB não existiria. Não teria força, não teria verba, não teria receita, não teria patrocinadores, então tudo gira em torno do torcedor. Claro que o desempenho esportivo, como qualquer empresa, você precisa ter reserva, você precisa ter foco, né? O clube precisa, a parte esportiva precisa ter privacidade, precisa, né, ter tempo para trabalhar, né? Os profissionais estão ali para isso, mas o torcedor é a mola mestre, como o Felipe gosta de falar, esse tempo aprendi com ele, né? Do nosso trabalho, do core business do clube. Então é agradecer e dizer que vem muita coisa boa ainda para o torcedor para entender que vale a pena assim, se associar, né? E sempre tentar trabalhar ali, puxar um amigo, puxar 2, 3 amigos para serem sócios, que para algumas pessoas que têm condição de renda,
é muito mais a parte de cultura de poder se associar e, enfim, e vir fazer parte do projeto. Às vezes se gasta até mais em ingressos do que no sócio-torcedor. Então é possível. Temos ainda um campo para avançar no sócio e a gente convida aí a torcida para vir junto. Avançando um pouco mais, a gente está agora no item bilheteria. Esse aqui é um item muito curioso também, muito interessante. Logicamente que a gente tem um recorte da final da Copa do Nordeste, que foi uma receita fora da curva em bilheteria desde que a gente assumiu. Praticamente 1,5 milhão, mais ou menos, de receita só num jogo. Isso fez com que a curva subisse bastante. E eu gosto muito de trazer para a realidade do ano a ano nosso. E eu gosto de retirar esse valor do jogo da Copa do Nordeste, como se a gente retirasse ele. Sim. E se a gente tirar 1,4 milhão, 1,5 milhão ali da receita daquele jogo, esse valor ele vai bater em 2 milhões. Ainda assim é um gráfico de crescimento. Então, ano a ano, a gente vem crescendo a nossa bilheteria. E que mesmo assim não seria justo, né? Porque chegar na final é um mérito da gestão. Não, é um mérito da gestão, né? perfeito. Mas eu falo que, independente disso o resultado ele vem sendo crescente. Isso. E tem um comparativo, porque o sócio-torcedor, ele não paga ingressos de bilheteria, ele não compra ingresso na bilheteria. E a bilheteria está aqui. Então, quando eu aumento o sócio e aumento a bilheteria, eu estou conseguindo trazer novos adeptos a associar, firmando, fidelizando ele, e trazendo novos torcedores, para o estádio. Isso faz com que a gente tenha receitas crescentes o ano inteiro. Isso é maravilhoso, é uma informação que a gente traz com muita alegria, muita satisfação esses números. É importante a gente trazer essas transparências para cá, para a gente discutir isso aqui, que é uma informação relevante. É uma informação que dá força ainda mais ao nosso trabalho. Os nossos patrocinadores e o mercado, ele enxerga, é isso aqui. É o engajamento da torcida, é o engajamento do sócio-torcedor. A gente não consegue competir, por exemplo, com Fortaleza, com Ceará, com o Sport, em termos de capacidade de estádio e quantidade de ingresso que é vendido ali de sócio-torcedor. Principalmente pela população, né? As populações maiores. O estado é maior, né? Mas a gente está aumentando o nosso, a gente está conseguindo extrair e buscando o máximo que a gente pode do nosso local, que é a nossa realidade. E isso é importante para a gente. Mais um motivo de agradecimento à nossa torcida. A gente está no caminho certo. E essas informações só reforçam que o caminho está correto. Um detalhe importante aí, o pessoal vai olhar e vai ver, 2021 estava zerado ali. Estava zerado porque foi o ano pós-pandemia, onde só foi liberado torcida no segundo turno do Brasileiro, limitado para 3 mil, era 1.500, depois foi para 3 mil pessoas e tal. E foi feito um trabalho, a gente não teve bilheteria, né? A gente teve um trabalho só torcedores e era bem limitado, né, no Repelé. Então por isso que está zerado ali. Avançando um pouco mais agora, a gente está falando sobre venda e empréstimos de atletas. Antes de a gente assumir o CRB, esse era um grande sonho que todos nós tínhamos, que era colocar o CRB, num termo mais, no mercado da bola. A gente entende que o futebol ele é um negócio com o advento da paixão do torcedor e que a gente, como o Tomás também bem falou, o nosso objetivo também é muito o que o torcedor sente, o que o torcedor quer, mas a gente tem que ter a responsabilidade de captar novas receitas. Para a gente se transformar em um clube competitivo, a gente precisa fazer isso. E esse aqui é um foco que nós tivemos, é uma mentalidade que nós trouxemos para o CRB, de investir em ativos do próprio clube, ou seja da base ou do profissional, trazendo jogadores novos, jovens e com potencial de mercado. Falando um pouco mais aqui, em 21 a gente teve pouco mais de 500 mil, aí foi captação de mecanismos de solidariedade, negociações que o Marcelo Moriti, que é o advogado hoje dessa área que a gente contrata, ele fica sempre monitorando quando há uma movimentação no mercado sobre contratação. Se eu não me engano, teve um jogador chamado Leonardo, se eu não me engano. Ele foi do CRB, foi para o time da Ucrânia e o Fluminense contratou ele. Ficou pequenininho, a gente recebeu acho que R$7 mil tem, mas a gente foi lá e captou ele. Eu acredito hoje que ele está na Chape, se eu não me engano. Então, isso vem sendo conquistado. A gente tem uma coisa nos nossos contratos. Quando um atleta vem emprestado para nós, a maioria deles, quando o outro clube topa, e a maioria dos clubes topam, é a taxa de vitrine, que é 15%. Essa taxa de vitrine, se o atleta que tiver conosco, com o contrato assinado, for negociado, por exemplo, e é o caso real, é o Bill, que jogou no Flamengo, que era do Flamengo e foi emprestado ao CRB. Ele foi vendido para um time, se eu não me engano, da Ucrânia também. E a gente tinha direito a esse mecanismo de 15%, além do mecanismo de solidariedade, porque ele ainda estava no processo de formação. Ele tinha abaixo de 21 anos, se não me engano, tinha 20 anos.
Até 23, né? E aí a gente conseguiu captar esse recurso, se eu não me engano, foi em torno de 400 mil, mais ou menos, isso. Em 2000 e... Eu não me lembro agora se foi em 22 ou 23. Acho que foi 23, foi 200 mil. Foi a taxa da FIFA da primeira transferência. E de vitrine também, dos 15% do contrato que tinha. Isso eu lembro bem. Primeira transferência internacional, né? A taxa Sim. saiu do clube com a primeira transferência E a internacional. consequência disso também, em 23, a gente começou a entrar de fato no mercado. Negociamos 70% do Emerson Ramon, que é o famoso Emerson Negueba, por 900 mil, onde caiu 500 mil em 2023 e 400 mil em 2024. Em 2024, a gente conseguiu comercializar o Guilherme Romão. Primeiro ele foi por empréstimo para o Atlético Goianiense. Ele deu certo lá, performou, como gostam de falar no futebol. E nessa situação, a gente conseguiu vender ele por 2,5 milhões. 70% do atleta. Isso deu para nós uma receita de quase 3 milhões de reais em venda de atletas. Negociação de atletas. É uma receita nova que a gente traz e esse dinheiro é reinvestido na compra de novos ativos. Basicamente aí, no nosso... Lógico que o dinheiro entra no bolo todo, mas é como se a gente pensasse, não, esses 2,5 milhões a gente agora vai investir em percentual do Léo Pereira e percentual do Hereda. Muito se discutiu, porque é um absurdo emprestar liberar o atleta por empréstimo. Bem, o mercado não é só como a gente deseja. Existe o que é a prática do mercado. Nós tínhamos desejo, e o investimento que foi feito ali foi para que ele fosse vendido imediatamente, logo após o final do Campeonato Brasileiro do ano passado, no final de 24. Porém, a gente acabou tão em baixa, o ano, por conta da competição que a gente teve abaixo do que a gente está acostumado, que os atletas não estavam tão valorizados. Diferente, por exemplo, se a gente estivesse brigando lá em cima, com certeza o cenário seria outro. Ou diferente se tivesse vendido no meio da temporada ano passado, em julho. Isso. Né? E aí venderia direto, sem empréstimo. No caso do Hereda, a gente não teria como mantê-lo aqui, porque o contrato dele estava acabando no final de novembro e ele já poderia ter assinado um pré-contrato com qualquer outro clube. E a gente, no final da temporada, ia perder ele livre. Então a gente conseguiu adquirir junto com ele mesmo, seduzindo o atleta, aceitando a nossa proposta, para ficar aqui, renovando por 2 anos mais e até 2026. E ao final da temporada, entendeu-se que, e nessa negociação é importante que seja dito, que foi um compromisso que o clube assumiu com o atleta de liberá-lo, mesmo que por empréstimo, para um clube da Série A. E aí vai para a nossa negociação junto com os clubes. Tanto o Hereda quanto o Léo Pereira foram emprestados com remuneração, foram empréstimos remunerados. Caso os clubes exerçam a opção de compra, esse valor vai ser abatido do que foi pago pelo empréstimo. E faz parte do negócio também, é o meio do futebol. Então a gente vem reinvestindo. Perdemos agora o Anselmo Ramon. Essas multas rescisórias que a gente sempre cobrou do CRB que não liberasse os atletas de qualquer jeito, ela vem sendo conquistada. Ela vem sendo trabalhada e com muito cuidado e muito carinho também. O Anselmo, o caso do Anselmo especificamente, que a gente vai discutir no próximo exercício, lógico, que vai entrar agora, está entrando agora o recurso dele. O Anselmo é um atleta de 36 anos. O mercado do futebol não adquire atletas na idade dele, no valor que ele foi, ainda mais no nível de Série B. Então a gente conseguiu ter um grande ativo nosso sendo negociado por um valor ok. Eu não gosto de falar valor, porque valor é diferente de custo. O valor que nós tínhamos pelo Anselmo, desculpa, é imensurável. Ele conquistou, então é um valor agregado, é um valor emocional. Ele tem um valor ali. Se me perguntasse, por 10 milhões de reais você venderia o Anselmo? Eu venderia mais com o coração apertado, como foi agora também. Porque eu entendo também que é negócio. Era um desejo do atleta não continuar aqui no CRB e a coisa foi feita. Hoje a gente virou a página, tá tudo certo, o Anselmo tá feliz lá, a gente tá feliz aqui e a saída dele também vai nos possibilitar trazer alguns atletas nessa janela de competição. Porque se vocês observarem o nosso balanço no DRE que a gente vai apresentar aqui também, é muito apertado, a gente não tem folga. Por mais que a gente tenha conquistado 60 milhões, a gente tem muitos custos, muitos reinvestimentos, muito trabalho por trás desse recurso que chega e não tem folga. A gente não tem folga financeira. Para ser competitivo, precisa ir para um limite. O CRB não precisa dar lucro. Ele precisa ser superavitário para poder se sustentar. Sim. E a sustentação do superavitário, ela parte muito da responsabilidade financeira que o clube tem que ter. Então, avançando um pouco mais, a gente faz também alguns pontos nos investimentos. Há pouco. Antes de falar da compra de atletas, é importante falar também dos investimentos na base. A janela de formação é uma janela muito longa, né? Por exemplo, eu estava na palestra, no curso agora, na verdade, e um dos monitores do curso, né, é um dos gestores lá do Bahia, que veio junto com o Grupo City, né? Então, que iniciou no Bahia em 2022. E, na visão deles,
a visão do Grupo City. Eles começaram os investimentos na base, no clube como um todo, né, mas na base de 2022, há 3 anos lá, e vão começar a colher frutos daqui a 3 anos. Então eles entendem que a janela lá de formação é de 6 anos, o Grupo City, né? Então nós iniciamos há 4 anos o trabalho no clube, mas, e claro, se você inicia a gestão no clube, em qualquer empresa, você não consegue atacar 100% de todos os setores do clube ao mesmo tempo, né, da empresa ao mesmo tempo. Então a gente iniciou o trabalho, né, atacando diversos setores, ajustando todos os setores, né, assim, dentro da nossa visão, alguns processos, alguns procedimentos, e depois vai avançando, né? Então, de 2 anos para cá, a gente conseguiu dar um foco ainda maior na categoria de base. Dar um foco maior nos últimos 2 anos. Então esse aqui já é voltado para esse categoria investimento que você está falando, da categoria de base. Então a gente conseguiu, nos últimos 2 anos, dar um investimento maior. Então, se o Grupo City trabalha com a janela de 6 anos para ter Claro que dentro desses 6 anos vão surgir vendas direto da base, vão ter 2 atletas que começaram a performar já no profissional, faz parte, né? Mas assim, para ter uma grande geração, como eles entendem, demora esse percurso. E basicamente, não é só o Grupo City, é todos os clubes, é do formato da base de formação de atletas, é do segmento, esse processo, né? Muito se fala em 5 anos, né? Já é um período mais comum de se falar, né? Mas é o processo, né? Então, dentro desse processo, a gente vai ter bons atletas surgindo, você tem atletas performando, você tem atletas jogando, atletas fazendo o gol de classificação na Copa do Nordeste, né? No contra o próprio Bahia do City, lá na Fonte Nova. Então, você tem atletas aí da base já performando e vai ter as oscilações normais. Você vai ter 6, 7 atletas num grupo de 30 e poucos atletas no ano, oriundos da base, 2, 3 vão performar, no outro ano alguns vão ser emprestados, outros voltam melhores, outros acabam não conseguindo render no que a gente esperava a curto prazo, né? Depois de 5 anos aparece num clube na Série B e diz, poxa, esse aqui saiu da base. E é normal, e todos os clubes passam por isso, né? E a gente tem muito orgulho do trabalho que vem sendo feito, né? Então a gente vem mudando de fato a rota em relação ao trabalho do dia a dia de base, né? O trabalho hoje não só com equipamentos, a gente vai ver aí fotos, imagens que mostra até a academia da categoria de base já pronta, né, funcionando, como investimentos em alimentação, suplementação, enfim, alojamento e tudo mais. Competições também, Competições, participação de competições é muito importante para ampliar o nível competitivo dos atletas, né? Do sub-13 até... Né? Captação, competição e a estrutura. A gente trabalhar na estrutura para preparação física e mental dos atletas. E a gente vem atacando essas 3 frentes para entregar o melhor produto possível para o profissional. E a estrutura física e pessoal também com funcionários. Sim, a estrutura física. A gente tem nutricionista para todas as categorias, psicólogo para todas as categorias, GPS hoje também para as principais categorias. Utilizando GPS no treino do 17 e 20 e nos jogos também de todas as categorias. Então, fora outros insumos, né? Enfim. Então, a categoria de base é um exercício de paciência, né? Para o clube, para o torcedor. Investimento e paciência. Isso é um investimento, como a gente costuma falar, um investimento fêmea, que dá frutos, dá cria. Sim. Isso aí a gente vai trazer para frente receitas que talvez mude esse cenário que a gente tem hoje financeiro para ainda muito mais do que a gente tem. Uma coisa muito bacana que a gente vê é que hoje, por exemplo, no time principal nosso, a gente tem pelo menos 3 atletas que fazem parte do principal grupo do time. Isso. Que é o Darlison, o Caliel e o Rodriguinho. Falando em termos de entrando o tempo inteiro, dando possibilidade, e fora os outros que entra esporadicamente, o Wallace, o Aranha, enfim, o Matheus Pureza, que fez o primeiro trimestre ali praticamente como titular na posição, na lateral direita, entrando muito, enfim, a gente dá, e isso é tempo, isso leva tempo, paciência, como o Peixe falou, e é um caminho que a gente tem certeza que vai dar fruto. É também a questão da cultura também, né? Que a gente vê também os meninos da Vila, da Cotia, os meninos do Terrão. Uma hora começa a dar fruto e começa a criar cultura e começa a ser investido. Pro bem ou pro mal, o que você planta, você colhe. Pro bem ou pro mal. Então, pelo bem do CRB, a gente tá plantando agora. E um grupo de 30 e poucos atletas, que no calendário que o CRB, né, trabalha, você tem que rodar esse número de jogadores lá, você tem 2 opções. Contratar 33 atletas de fora, onde você vai ter um G3 sempre, que, né, tem as separações de grupo, né, G1, G2 e G3. Né, por exemplo, tá indo para viagem aí o G1 e G2, né, que são quem tá lá, os relacionados, né, 22, 23 atletas, depende da partida. Todos os outros estão, nesse período aí, vão estar no G3. Você tem uma opção de ter, a maioria desses atletas vão estar no G3, oriundos de outros clubes, jogadores até com idades mais altas comparado com os que estão subindo da base ali entre 19 e 21 anos, né, 20, 21 anos. E com salários muito maiores. Né? E menos potencial, todo atleta pode ser comercializado, mas com menos potencial de receita futura com esse atleta. E evolução também. Né? Então, você, muitas vezes, como já aconteceu, porque não se tinha um volume maior de atletas disponíveis da base,
a gente teve que trazer em 2022 6, 7 atletas emprestados, todos jovens, todos com 18, 19, 20 anos, vieram, nenhum conseguiu jogar, performar, e vindo de base de grandes clubes, voltaram para os seus clubes, teve atleta que virou titular lá, voltou melhor. O CRB ganhou 0. Né? Então, é a visão de planejamento, entender que você vai ter que ter 10 atletas ali no G3. Como você vai planejar esse G3 aí, depende de cada clube, cada decisão e da SAF que você tenha para oferecer pro futebol, né? Isso a gente vê muito nos goleiros também, né? Que a gente tem um excelente preparador de goleiro e tem 2 goleiros que são da base e que estão lá sempre, né? Dos 4 do grupo, né? Dos 4 do grupo, 2 são da base. Sim, né? perfeito. E com um nível bom, né? Exatamente. O que acontece? A gente agora vem falar um pouco de compra de atletas. Todos esses 2 itens que a gente falou inicialmente são despesas e estão no nosso DRE. Ela é despesa, só que a gente entende e vislumbra como um investimento. E é importante que tenha essa leitura, porque lá vai estar a despesa. Não é só receita, não é só... Aqui a gente está pensando em como o CRB pode estar daqui a alguns anos. A gente pontuou um pouco antes sobre a aquisição dos 40% do direito federativo do Léo Pereira e também sobre 50% do direito federativo do Hereda. Foi um investimento aproximadamente de 1.800.000 e a gente já retornou com uma parte desse valor para o caixa do clube, com os empréstimos remunerados. E se tudo der certo, a gente vai conseguir captar muito mais recursos do que a gente investiu com a negociação desses atletas. E foi o caso do Negueba ali, como pontuou lá em 22, teve a compra. Isso. O Negueba já veio, foi uma captação oriunda para o Sub-20, veio, performou, mas tinha um percentual, como na divisão de direito econômico que todo clube faz, né? Assim, os atletas que saem da nossa base e vai para outras bases tem um percentual, quando vem também. E aí a gente tinha um percentual e a gente preferiu comprar parte desse percentual, né? Tem um percentual maior para o CRB, porque já tinha negociações e tal, e foi em 2023, quando ele foi vendido, a gente ganhou muito mais que ganharia, sem ter comprado essa parte a mais, né, do percentual dele. E todo esse valor que é captado na venda de negociação de atleta, a gente reinveste no clube. Tá posto e... Pode passar, por favor. Investimentos em infraestrutura. E agora no investimento em infraestrutura, a gente tem imagens do que foi investido. Como o nível de investimento em 2023, graças as verbas, né, oriundas da Liga Forte, aumentaram, né? Então a gente investiu bastante. Claro que alguns investimentos em 22 já foram feitos pensando nisso, sim, sabendo que ia chegar, né? Já estavam negociações avançadas, né? A formatação das ligas de direito de transmissão. Então a gente sabia que teria esse valor. Estava negociando quanto, formato e tudo mais. Então a gente iniciou já um processo de investimento nesse sentido e em 2023, 2024 aumentamos bastante, né? Para poder justamente chegar mais ou menos como o Baracho comentou no começo, tentar equiparar por estrutura. Né? Obviamente você tem clubes com receitas muito maiores, né? Hoje já tem 2, 3 clubes no Brasil batendo 1 bilhão de faturamento, né? Anual. Então ele tem capacidade de ter tecnologias ainda maiores, mas, né, a gente vem avançando muito para chegar num nível de estrutura, né, bem interessante para os nossos padrões de competição. Né, o nosso documento, lembrando para você tá aqui, todas essas informações que estão sendo passadas aqui no vídeo vai estar disponível no portal da transparência, que está lá disponível no site do CRB. Não é isso? Perfeito. E aí, o que temos? Pode passar para a gente concluir? Pode passar. Aqui Ele, né? O balanço financeiro. O balanço financeiro, que é o compromisso que nós temos com o nosso torcedor, ele está disponível junto com esse documento no nosso portal da transparência. O nosso sócio torcedor, como eu falei inicialmente, vai receber via mala direta. E aqui tem todas as informações um pouco mais detalhadas, com percentuais de participação, de quanto representa esses custos e as receitas e linkados a cada um das suas rubricas. E um agradecimento enorme à nossa torcida, à nossa vice-presidência, ao nosso conselho deliberativo. E vamos embora, para cima. Avante Galo. Agora a gente vai ver, né, Tomás, o que a gente falou de infraestrutura, de investimento, arrecadação, e tudo isso é reinvestido no CT Ninho do Galo. Então, vamos ver o vídeo da infraestrutura, das melhorias. A gente está vendo agora a academia, né, Tomás? A gente tem aí investimentos, né, você vê aí os valores, né, investidos como um todo no clube. São investimentos diversos, né? E investimentos que foram feitos, algumas coisas para atualizar, né? E outras coisas para atualização de máquina, equipamentos, e outras coisas estruturais que faz parte, né? O CT já tem 10 anos, né? Então você precisa estar sempre evoluindo na manutenção do CT, desde drenagem de campo, melhorando a drenagem dos campos, que é natural, drenagem do próprio CT. Você vai tendo mais demanda, você vai tendo mais situações, e fora o tempo normal de obra, né? Obra, você, né, constrói um prédio novinho hoje, daqui a 10 anos você vai ter que trocar todas as pastilhas, todos os processos, investimentos, isso é natural da construção civil, né? E da manutenção dos itens. Aquisição de então a gente teve desde a energia solar, que o CT hoje tem diversas práticas sustentáveis, é um item que a gente vai falar depois, mais na frente, né? Sobre as práticas sustentáveis que o CT já tem. Então tem desde a energia solar, como um dos grandes investimentos, né, na época.
e passando por equipamentos, né? Você tem hoje, só na fisiologia, você tem essa máquina de secar, que é uma máquina extremamente moderna, onde vai lá, colhe uma gotinha de sangue, coloca na máquina e sai todos os dados que é programado para se ter, né? Para a equipe de preparação física se ter. Desde o GPS que passou ali, né? O Kinel, que é uma máquina, né? Extremamente avançada, né? É um robô que você trabalha ali, né? Então tem tecnologias extremamente avançadas naquela máquina para trabalho não só de preparação física, como trabalho da recuperação do atleta após lesão, né? O atleta consegue treinar os demais músculos do corpo e isolar apenas aquele músculo que está machucado. Então por isso que a gente está tendo um índice de retorno mais rápido, né, das lesões, e atletas voltando com nível melhor, preparação melhor pós-lesão, né? Passa muito pela aquisição e para utilização daquela máquina, né? Então você tem um Kinel que foi 300 e tantos mil reais, tem outras máquinas de 100 e tantos mil reais, enfim, são robôs que trabalham, que ajudam demais na performance, né? O GPS novo, né, que está sendo trabalhado, que, né, hoje é o mais moderno, né? A Catapult, que é o principal fornecedor de GPS do mundo, nem vende mais o GPS, você tem que alugar, e é extremamente alto o valor anual, mas, né, são novos e, enfim, e ultramodernos, né? Então os investimentos a gente passou aí um pouquinho na tela, a questão da nutrição, investimentos também naquela sala da nutrição, né? Então a gente tem ali desde tudo equipado, tudo moderno e os procedimentos muito bem feitos para poder o atleta quem está no CT consegue ver, né? Vocês conseguem ver lá, né? Cada atleta tem a sua cabine, a sua cabinezinha lá, né? Preparada, a equipe de nutrição já deixa tudo separado, o atleta já recebe tudo no seu celular, já sabe exatamente o que vai individualizado, né? Isso. O que vai tomar pré-treino, pós-treino, tudo separado, tudo organizado, tudo feito. Tem a geladeira ali que já coloca, quando é algo manipulado já na geladeira, tudo no maior índice de higiene. O Rafael até me mostrou há uma época, né, sobre um equipamento que foi uma aquisição recente, sobre hidratação do atleta também, né, que hoje a gente já pode acompanhar. Desse tamanho, também, né? Parece um controle de ar-condicionado. Parecido com um processo que é feito de glicemia. Isso. Né? Que você vai lá, coloca na saliva para medir você consegue a hidratação do atleta. A hidratação do atleta, saber se ele está desidratado, porque nossa equipe consegue controlar o atleta no CT, em termos de hidratação e insumos, né? Mas em casa, cada um tem a sua vida, né? Então, às vezes, o atleta naquela semana, naquele período, não se hidratou bem. Então, com esse equipamento, você consegue corrigir. Enfim, então, a fisioterapia, claro, a fisiologia tem investimentos muito altos, um valor muito alto, desculpa, porque são equipamentos de valor agregado altíssimo, né? Então, tem quase 1 milhão investido na fisiologia, né, nesse período, porque só o Kinel foi 300 e tantos mil. O case lá, pneumático, foi 100 e tanto. E daí você, né, rapidamente, você chega em 1 milhão. Mas em quantidade de itens, né, a fisioterapia talvez foi o setor que mais recebeu. O DM como um todo, né, que é os médicos e fisioterapia. O departamento de saúde como um todo, mas desmembrando o departamento de saúde, a fisiologia, a fisioterapia, a nutrição e tal, a fisioterapia recebeu muitos equipamentos, né? Por quê? Porque justamente pensando nessa questão da logística que a gente falou lá atrás. Sim. Tem uma logística muito complicada, a gente precisa ter diversos equipamentos para levar para as viagens. Então, por exemplo, tem um equipamento chamado Globus, né? É um equipamento avançado, pequeno, parece um celular que conecta os fios ali e faz o trabalho nos músculos. A gente iniciou, já tinha algum no clube, a gente comprou mais e tal, mas a gente entendeu que precisava comprar diversos equipamentos para poder levar nas viagens. Porque com essa situação de vários voos, você às vezes tem que pegar 3 voos para chegar no destino, né? Pousa, né, sobe, tudo isso afeta o músculo das pessoas. A gente não sente porque a gente não é atleta. Né, e está fazendo uma viagem a negócio, uma viagem a lazer, você não sente que o músculo sente, né, o ato de pousar, de levantar voo, né, para o corpo isso pesa. Então você tem equipamentos, os atletas já podem ir e acontece algumas vezes no próprio ônibus, no próprio voo, no próprio avião, colocando os aparelhos. A equipe fisioterapeuta da fisioterapia viaja, já ativa eles ali, já coloca no próprio voo, chega no hotel, então todos vão ser atendidos, né? Então você precisa ter muito equipamento para poder atender todos os atletas. Então acaba sendo um investimento bem alto, né? Porque não tem equipamento de R$100, é tudo muitos mil. Então outros investimentos, né? Ampliação de refeitório, né? Hoje a gente tem um padrão de cozinha muito interessante, né? Uma equipe de gestão alimentar interessante, até porque você tem atletas alojados, funcionários, atletas profissionais, atletas da base, né? Que são alojados. Então você precisa ter uma gestão profissional da cozinha, né? Então isso está acontecendo, acontece muito bem. Vocês gostam lá do tempero lá, né? Do seu João, né? Não, o seu João é outro patamar. Aí a academia da base, então criamos uma academia exclusiva para as categorias de base, sub-17, sub-20, que são permanentemente no CT, né? Atuam todos os dias lá
fisioterapia e academia da base. A Sub-15 também em alguns momentos, né? A maioria dos treinos do Sub-15 é em Maceió, mas também vão no CT, também utilizam essa academia, né? Então hoje tem um patamar bem interessante. E alguns equipamentos, quando é necessário, do profissional vai lá, eles usam também, né? O Quinel também é muito utilizado pela base, enfim. E o vestiário, né? Foi dado uma roupagem diferente, né? Aí um dia normal de treino, né? A equipe lá trabalhando, cuidando. Aí aqueles tonéis de gelo que é costume, crioterapia, né? É muito. O torcedor vai lembrar que se vê muito com aquele lixão azul, né? É lixão mesmo, até pela referência. E aí a gente construiu uma mini piscina, né? Um tanque organizado verde, né? Importante. Né? Então a gente conseguiu dar uma cara melhor para essa situação, né? Isso é uma banheira, hidromassagem, o vestiário hoje tem, e a rouparia está muito bem equipada, né? Foram feitos investimentos no campo também, né? Isso? Também no campo. Agora está passando aí os escritórios, né? Então, diversas melhorias. Criação de salas, né? O Felipe gosta muito quando eu crio salas lá, quando a gente cria salas, né? Chama de Zé Sala. E a sala faz toda a diferença. É verdade, eu concordo. Exato. A corporação precisa. Isso, a corporação precisa. É uma empresa, 2025, a gente vai até cobrar já, né, cara? Em 2025, a salinha lá da comunicação já aí, estruturada. Todo mundo gosta muito de sala. Tem mais umas 8 salas, Felipe, a gente cresce meio lá. Então, sala de reunião. A sala o pessoal da análise é show de bola. A sala do departamento de futebol, enfim. Sala de reuniões, então estamos avançando, né? Essa sala nova da reunião também foi muito boa. Então a gente vem criando locais para as pessoas trabalharem, né? Tudo muito integrado, né? Então a ideia, claro, poderia até ter mais salas, se fosse departamentalizar ainda mais, mas é importante essa integração, né? Então que vem com esse conceito de integração das equipes dos setores, né? Muito bacana. Aos campos também, né? Investimentos constantes no campo, porque o campo é o escritório do atleta, né? Então o atleta está lá trabalhando no campo o tempo todo. É importante auditório também, né? Avançar. A energia solar, auditório também, a gente tem hoje as telas lá, enfim, valoriza muito os patrocinadores, né? Acho que os patrocinadores estão felizes aí, deve estar elegendo a Karine aí pelas todos telas. Felizes. E aí a visão geral do CT, né? O banco de reserva novo ali. Que é bonito, né? O CT sombrinha. É muito bonito. Pessoal, isso dá um orgulho, repito todinho, porque isso é motivo de satisfação. Esse trabalho todo que a gente vem fazendo junto ao clube, esse legado que a gente vem buscando deixar ao CRB, entregar a ele muito melhor do que como a gente pegou, que foi muito bom também como a gente pegou. E os resultados de campo vão ser consequência de tudo isso aí que a gente está fazendo. É inevitável isso, né? Você precisa dar condição. Se a performance vai acontecer ou não por um período de tempo, faz parte do futebol, encaixa, desencaixa, muda, o perfil não funciona, você pega às vezes uma tabela mais complicada e aí você não consegue vencer aqueles jogos ali, gera uma crise e as pessoas começam, né? Enfim, são profissionais, são humanos, né? Sentem, tudo isso são variáveis do esporte, de qualquer esporte, dentro do campo, quadra, onde for a competição. Isso faz parte, mas você precisa estar estruturado para que dê a melhor condição, né? Ofertar a melhor condição para que possa fazer, né? Ou possam buscar o melhor desempenho, né? Show de bola. A gente falou de investimento, falou de presente, falou de futuro também, do quanto que esse investimento é importante para o nosso futuro. Então agora a gente tem um recado dos nossos futuros craques, a nossa escolinha Ninho de Craques. Vamos ver. Escolinha Ninho de Craques, um verdadeiro regatiano começa aqui. Turmas de 6 a 15 anos. Entre em contato. 996850067. Matrículas abertas. Ninho de Craques, a escolinha oficial do Clube de Regatas Brasil. Legal, tá vendo? A gente viu aí os nossos futuros craques na nossa escolinha Ninho de Craques, que também é mais um investimento, né? Que a gente, falando de Ninho de Craques, a gente já volta lá pro Casarão, né? A gente vê também sobre o investimento que foi feito no Casarão, que você que passa ali por aquela região, vai visitar o Casarão, você vê as conquistas, as realizações que foram feitas lá, além da escolinha Ninho de Craques, né? Olha o campinho aí. O Casarão é a sede social, né? Sim. A nossa sede social do clube, né? Teve todo aquele processo da transformação patrimonial que o CRB passou há 12, 13 anos atrás. E o Casarão foi adquirido para isso, né? Então a gente avançou nesse processo. Então tem lá a central do sócio torcedor, uma das lojas, uma das franquias da loja Regatas também é lá, né? A central da escolinha, né? Também o escritório da escolinha, o atendimento tudo da escolinha, uma área social de eventos, né? Muitos torcedores já foram lá, já viram lá, a gente tem aquela coberta lá justamente para ser área social para eventos, e o campo society, o campo sintético,
que tanto atende ao sócio torcedor, que tem o famoso racha do sócio, O racha do sócio. e a escolinha também, né? Aluguel para aluguel para aniversários. Também. Já tivemos 3, 4 aniversários lá na sede social, então é possível se fazer, né? Aniversário, torcedor que ainda não sabia, né? Saiba que é possível, né? Só entrar em contato lá com a central de atendimento, seja do sócio, seja da escolinha. Que a gente traz para o torcedor como memória afetiva. Porque lá daqui a 20 anos, quando essa criança, esse adolescente estiver lembrando com 30, 40 anos, a gente tem uma sede social bacana, eu joguei muito ali no Casarão. Fiz meu aniversário lá, com a presença do mascote. O mascote vai nos Isso cria uma aniversários. memória afetiva, isso enraiza o torcedor, traz aquele torcedor raiz. E vamos avançar ainda mais na sede social, né? Estamos ampliando para justamente o torcedor ter ainda mais orgulho e vontade de usufruir, né? Da sua sede social.